Olá, investidor! Na aula de hoje, num clima mais descontraído, nós vamos entender como que os títulos públicos americanos, os treasuries, podem contaminar o Bitcoin e o mercado cripto de modo geral. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, a matéria que a gente vai analisar para fazer a nossa aula é hoje, tá? Hoje a gente não vai falar de mercado, não pelo menos nesse vídeo, né, de fazer análise diária de mercado. Como eu fiz no vídeo anterior, que a gente falou sobre aquela região de 74 mil dólares de Bitcoin, com os 2 bilhões de ordens vendidas, eu vou deixar esse nosso vídeo aqui no card, para quem quiser ver, tá? Ele vai estar aqui em cima. Você clica lá e assiste, recomendo muito, mas hoje a aula e a análise é sobre um outro tema, tá? O tema tem a ver com essa notícia aqui, essa notícia que foi vinculada nos meios de comunicação, tá? Não vamos nos atentar exclusivamente à matéria, porque a matéria sempre tende a nos induzir ao erro, tá? Então a gente vai analisar, assim como a gente fez com a matéria dos 74 mil de Bitcoin com os 2 bilhões de ordens, a mesma estratégia adotada para aquela matéria, a gente vai adotar para essa. A gente vai destrinchar a matéria de uma forma prática, com dados econômicos, nesse caso até dados históricos, para a gente entender e para a gente extrair o melhor conteúdo e a melhor análise dessa notícia, tá? Essa notícia eu trouxe para vocês ao longo dessa semana, tá? Essa notícia aqui, quando você traduz ela para o português, fica um pouquinho ao pé da letra, então fica um pouquinho difícil de você entender, mas essa matéria aqui nada mais é do que ela explicando, tá? Como é que as stablecoins ou a procura de stablecoins está influenciando na demanda por treasuries no mercado norte-americano. Isso daqui parece ser uma notícia bem positiva quando você para pensar, só que quando a gente entra naquela questão dos débitos do governo norte-americano, da situação fiscal norte-americana, vem uma outra história, tá? Essa página aqui é da US Debt Clock, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas aqui nada mais é do que o orçamento americano, não só o orçamento, mas aqui a gente consegue ver os números dos Estados Unidos, né? Tem aquela velha máxima, né, que não só de mercado, mas no mundo corporativo, de que os números falam. Nesse quadro aqui, os números conseguem falar com a gente de uma forma extraordinária, tá? Quando a gente analisa o US National Debt aqui, a gente vê que isso daqui nada mais é do que a dívida pública norte-americana, que está na casa dos 35 trilhões, próxima dos 36 trilhões, tá? Faltam um pouco menos de 34 bilhões de dólares para que ela atinja, tá? Essa dívida pública americana, a cada 100 dias, ela aumenta mais ou menos 1 trilhão de dólares, tá? 1 trilhão de dólares, para vocês terem ideia, é quase o market cap do Bitcoin. É um pouco menos do que o PIB brasileiro, e diversos países do G20 têm um PIB próximo a isso, né? Para você ter ideia, até menos, né? Em muitos casos. Né? O que a gente consegue extrair daqui? Que os Estados Unidos, a arrecadação federal do governo norte-americano está na casa de 5 trilhões de dólares, enquanto os gastos do governo norte-americano está na casa de 7 trilhões de dólares. O que a gente nota aqui? A gente nota aqui um problema fiscal. Afinal de contas, a gente tem uma arrecadação de 5 e um gasto de 7. E como é que isso pode impactar no mercado cripto, nas stablecoins e possivelmente no Bitcoin? Para entender isso daqui, a gente vai ter que falar de dólar, vamos ter que ir um pouquinho atrás na história, é o que nós vamos fazer agora, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho da origem do dólar e a gente entender o porquê que não só nós, mas diversos analistas no mundo têm certo receio, sabe? E a história é que vai trazer. Tem uma máxima, né? Que é essa máxima aqui, que a gente tem que levar sempre ela em consideração. Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Conhecer a história nada mais é do que a gente se resguardar para que determinados fatos não aconteçam novamente em nossas vidas. E é o que a gente vai fazer agora com essa análise do governo norte-americano. Para analisar, para explicar como é que isso daqui pode culminar em um colapso do Bitcoin ou das stablecoins ou do mercado cripto, a gente tem que retornar um pouquinho, tá? Isso lá em 1944, tá? Mais precisamente no estado de New Hampshire, na cidade de Bretton Woods,
Para quem não sabe, nessa cidade é que foi realizada uma conferência, a conferência que levava o nome da cidade, Bretton Woods, onde 40 países, dentre esses países o próprio Brasil, né, eles se reuniram nessa conferência que visava a criação de uma nova ordem econômica. Eu não sei se eu falei a data, mas isso aconteceu em 1944, tá um pouquinho antes do final da Segunda Guerra Mundial, tá? E essa convenção ela visava a criação de uma nova ordem econômica que buscava definir critérios para transações no mercado internacional, prevenir novas crises governamentais, né, e econômicas globais, né, prevenir e promover a estabilização e a reconstrução das economias. Afinal, né, ainda havia reflexos, né, como a gente estava falando de 1944, ainda havia reflexos da crise econômica de 1929 em muitos países, e devido à Segunda Guerra Mundial que estava em andamento, né, estava prestes a terminar, mas estava em andamento, que tinha destruído toda a Europa. Então era mais do que necessário essa convenção para definir esses parâmetros. Como resultado dessa convenção, surgiu daí o FMI, o Banco Mundial e a OMC. Mas o mais fatídico evento do Bretton Woods não foi só isso. O mais fatídico evento, o que mais houve impacto na economia que a gente vê até certa forma, né, até os dias de hoje, foi a criação do padrão ouro-dólar. O que foi isso? Nesse padrão, nesse acordo, né, aqueles 40 países que a gente falou inicialmente, eles acordaram que as moedas dos países participantes seriam fixadas em relação ao dólar. O que quer dizer? Para a moeda, para haver comércio, para que os países comercializassem, eles não poderiam fazer nas suas próprias moedas, eles teriam que reportar isso ao dólar. Em contrapartida a isso, o governo norte-americano ele garantiu que o dólar seria atrelado ao ouro, e não só isso. Qualquer país que quisesse rever as suas posições em ouro, ele poderia chegar com esse dólar americano no governo americano, em Fort Lee, e retirar o mesmo valor em dólar, que eles tivessem em dólar, de ouro vivo, né? Então isso foi uma coisa que acabou com essa disparidade, né? Com cada um querer comercializar com sua própria moeda. Por quê? Porque foi criado um sistema com uma única moeda para comercialização, e essa moeda tinha um lastro. E esse lastro era em ouro. Para vocês terem uma ideia, naquela época, a onça do ouro ela era cotada a $35, ou seja, com $35 você poderia ter uma onça de ouro. Então todas as reservas internacionais eram em dólar, mas com um fim em ter em ouro, né? Quando a gente analisa o gráfico de ouro, a gente consegue ver isso daqui de forma muito mais dinâmica, né? Quando a gente analisa o ouro hoje, tá? O ouro hoje, ele tá na casa dos... Desculpa, probleminhas técnicos. O ouro hoje tá na casa das 2.700 onças. Só que quando a gente analisa quando o Bretton Woods começou, olha o tanto que o ouro subiu. Aqui, né, estamos vendo na data de hoje, né? Aqui está no mês de novembro, né, de 2024. O ouro está cotado em 2.729 a onça, mas olha só o quanto ele já custou no Bretton Woods. Como a gente falou, Bretton Woods em 1944, na casa de $35, tá? Aqui, é que eu não vou conseguir colocar aqui, mas se a gente... Olha aqui, a gente consegue ver na casa dos 35,29, 35,19. Essa daqui foi a alta do ouro desde o Bretton Woods até agora. Olha o quanto que o ouro valorizou ao longo de todo esse tempo. Mas quando a gente volta a falar daquilo, né, do Bretton Woods de forma geral, os Estados Unidos propôs isso para diversos países, então diversos países passaram a utilizar o dólar como reserva de mercado, não só por ser o dólar, mas por ter o lastro em ouro, para em casos de necessidade poder recorrer ao ouro. Afinal de contas, o ouro é o ativo que é mais utilizado como reserva financeira, né? Não à toa. Hoje, muitos países têm deixado o dólar de lado e têm migrado para o ouro. Por quê? Porque o ouro é um dos únicos ativos, não um único, mas é um ativo clássico para proteção contra a inflação, para proteção contra grandes crises, né? Voltando ao Bretton Woods em 1944, então foi definido tudo isso, né? Foi definido esses parâmetros do ouro, das reservas cambiais e de tudo mais, mas...
né, devido à má gestão, devido muito em decorrência também da própria guerra do Vietnã, que começou lá na década de 60, os Estados Unidos começou a sofrer muito com problemas fiscais e com problemas monetários. Para que vocês tenham ideia, tá? A guerra do Vietnã, ela custou tão caro para os cofres norte-americanos e forçou o governo americano a imprimir tanto dinheiro que eles têm um dado que a quantidade de bomba que foi jogada no território vietnamita ao longo da guerra do Vietnã foi maior do que todas as bombas que os Estados Unidos jogou contra os países do eixo na Segunda Guerra Mundial. Quando a gente para pensar nos países do eixo, para quem não lembra, tá? Itália, Japão e Alemanha, ou seja, todas as bombas que os Estados Unidos jogou nesses 3 países foi menor do que as bombas que eles jogaram no próprio Vietnã. Isso mostra o quão vultuoso foi os gastos americanos nessa empreitada militar, né? E após essa empreitada, após todos esses problemas fiscais, lá em 1971, né, o presidente americano, que era o Nixon, ele já sabia que de alguma forma o Bretton Woods iria colapsar. O que ele fez? Do dia para a noite ele aparece em rede nacional e dá o que é o maior calote da história moderna. Ou melhor, o único calote, talvez, né, de grandes proporções, dado desde que essa nova ordem mundial começou, desde que o novo mundo começou, né, desde o pós-guerra, né, que ele chegou em rede nacional e ele falou que a partir daquela data que o dólar não seria mais atrelado ao ouro e que o governo norte-americano ele não teria obrigação mais de pagar o dólar com ouro, afinal de contas ele estava quebrando ali o padrão ouro. Então você pensa só, diversas nações e diversos países que estavam acumulando ouro, que estavam acumulando dólar não pela moeda em si, mas talvez em um momento de necessidade, em um momento de utilização das suas reservas em ouro, pudessem utilizar essas reservas, não podiam mais usar, sabe? Foi o maior calote da história e é algo que não é contado. É algo que dificilmente você ouve falar, e isso daí aconteceu. Para que vocês tenham ideia, depois vocês procurem aí se vocês quiserem, se eu não me engano, Charles de Gaulle, ele foi presidente da França, né? Para quem já viajou, sabe que o aeroporto mais importante da Europa, eu imagino que um dos maiores, o que mais passa gente, é o Charles de Gaulle, que recebeu o nome que o aeroporto recebeu esse nome exatamente devido ao que Charles de Gaulle fez para a França, principalmente na Segunda Guerra Mundial e depois como presidente. Só que de Gaulle tinha uma séria crítica a todo esse lado fiscal norte-americano, a toda essa bagunça fiscal, a todo esse gasto, a tudo que ele fazia na guerra do Vietnã, né, por eles não terem esse zelo com as contas públicas, e de Gaulle, né, respaldado por aquela regra, né, do Tratado de Bretton Woods, onde você poderia ir até o forte de Norte Lee e trocar os seus dólares por ouro. O que ele fez? Ele mandou uma fragata da marinha francesa até Fort Lee, e lá ele fez a troca dos dólares que ele tinha por ouro. Então, um pouco antes de todo esse golpe acontecer, o Charles de Gaulle já fez isso. Tanto é que há muitas teorias por aí que falam que talvez o Charles de Gaulle caiu, né, ou caíram com ele exatamente devido a isso, né? E o Nixon, que não foi besta, como ele sabia que o de Gaulle fazendo isso, né, fariam com que outros países fizessem o que ele fez, ele vai a público e ele dá esse calote. E por que você está falando disso, Vinícius? Por quê? Porque a gente está em uma situação muito parecida. A gente pode parecer que não, mas o pós-Segunda Guerra, né, o pós-guerra do Vietnã, que começou a culminar nessa queda dos Estados Unidos naquela época, que talvez culmine com esses problemas fiscais hoje, começa no ano de 2021, tá? Quando a gente analisa aqui, ó, a dívida pública americana e até o ano de 2000 era de 55% do PIB. Para quem não sabe, muito da dívida pública americana, ela aumentou após o ano de 2001, quando os Estados Unidos começam a empreitada militar, assim como ele começou lá atrás, no Vietnã, quando ele começa a empreitada militar na guerra contra o terror. Ali foi um momento em que os Estados Unidos começou a ampliar a sua dívida pública e passou a imprimir muito mais dinheiro. Por quê? Porque ele começou uma escalada militar no Oriente Médio que tinha como
como objetivo não só a guerra ao terror, mas aumentar sua influência em toda a região. Não à toa, depois disso, foi Afeganistão, foi Iraque, foi Síria, foi Líbia, desculpa, Síria, e eles estão lá até hoje gastando dinheiro adoidado, né? Por mais que não estejam de forma direta, eles estão de forma indireta. Então a gente tá vendo essa história repetir. E aí volta aquela frase que a gente já falou. Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Por isso que eu peço até perdão aos amigos, mas eu tive que perder esse tempinho explicando isso. Por quê? Porque a história nos remete aos erros que a gente não pode cometer. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Voltando aqui à análise, tá? Depois de 2000, né? Vamos falar, depois de 2001 é que a dívida pública americana atingiu esses patamares, e isso aqui ele tem tirado o sono de muitos analistas ao redor do mundo, tá? Para vocês terem ideia, tá? Todo mundo sabe que a dívida pública brasileira é algo que tá bem complexo, tem muita gente falando, tem muita gente batendo. Para vocês terem ideia, tá? A dívida pública brasileira esse ano, ela vai fechar em 78% do PIB. E o mercado já entende que isso é extremamente alto. A dívida norte-americana, em 2024, ela vai fechar com com 124% do PIB. Ou seja, é um PIB mais mais um quarto de PIB. E não estão falando nada. Isso é muito complexo, é muito complicado. Por quê? Agora é que a gente vai chegar nas stablecoins, tá? Quando a gente analisa aquela matéria, a gente vê que o quê? Que a Tether tem 120 bilhões de dólares em letras do tesouro, ou seja, em treasuries, tá? Quando a gente analisa o coin market aqui, ó, a gente vê que as três moedas principais são Bitcoin, são Ethereum e é Tether. Tether que é aquela stablecoin que está atrelada. Não à toa, o market cap de Tether é de 120 bilhões. Exatamente, ou seja, os 120 bilhões de market cap que a Tether vale. Por quê? O que é o market cap? Muita gente só se atenta ao market cap, muitas vezes não sabe nem por quê. O market cap nada mais é do que o valor a mercado vezes a quantidade de moedas que existe. Então, se você pegar a quantidade de bitcoins, fazer vezes 78 mil dólares, é que você vai 68 mil dólares, desculpa, é que você vai chegar nesse market cap aqui. Como a Tether é praticamente 1 para 1, né? A ideia dela é que esses 120 bilhões de dólares de market cap seja mais ou menos 120 bilhões de dólares em moedas. Né? Para cada $1 existe dólar Tether. Por isso que a gente vê que é uma variação de frações de centavos aqui. Né? E um outro fator que é extremamente importante, que ninguém analisa também, é o volume. Né? Todo mundo acha que o Bitcoin, claro que o Bitcoin é a maior moeda, mas quando a gente analisa em volume, e para quem gosta de análise técnica, para quem acredita na teoria digital, sabe que o volume precede o preço. O volume é a variável que determina o preço. Quando a gente analisa o volume de Tether, a gente vê que o volume de Tether é quase o dobro do volume de Bitcoin, né? Analisado esses volumes nesses últimos 30 dias. Ou seja, Tether é uma moeda que, se a gente for ver, ela é muito mais consolidada do que o próprio Bitcoin. A diferença é, Tether é sempre 1 para 1, por isso que a gente não nota isso. E por que isso daqui é perigoso? Porque a moeda de maior volume, ela compra títulos públicos que são atrelados a esses 35 trilhões de débito. Ou seja, os Estados Unidos lá atrás, que já não pôde cobrir com suas dívidas e foi obrigado a abolir o Bretton Woods, hoje a gente tem esse mesmo estado com uma dívida de 35 trilhões de dólares, onde diversos analistas no mundo falam que talvez não seja pagável, muitos cogitam até um possível calote, e esse calote ele está atrelado à maior criptomoeda do mercado cripto. Você já imaginou se amanhã o governo norte-americano ele fala que ele não vai pagar esses 36 trilhões de dólares? O que acontece com a Tether? O que acontece com a maior moeda do mercado cripto? Isso é algo extremamente preocupante, por isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Mas e aí, o que vocês acharam? Vocês acham que realmente isso pode contaminar o mercado cripto de forma geral ou não? Afinal de contas, a Tether não é qualquer moeda. Hoje em dia, se você quiser não andar com dólar na sua carteira e você quiser digitalizar ela, ou tokenizar, como o pessoal fala, você compra Tether. E aí? Será que é preocupante isso? Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários, que deixassem o like de vocês,
que colocassem sua opinião e que compartilhassem com os amigos. A ideia desse vídeo não é tocar a trombeta do apocalipse, longe disso, mas é trazer informação de qualidade para todo mundo, sabe? Então isso daqui é extremamente preocupante. Agora, explicando essa dinâmica dos treasuries, tá? Para que os Estados Unidos, né, quando a gente analisa o orçamento público americano, a gente sabe que tem um gasto de 7 trilhões e a gente tem uma arrecadação de 5. Para onde vai esses 2 trilhões? Esses 2 trilhões é exatamente o que está embutido nesses 35 trilhões. Por quê? Porque esses 2 trilhões de dólares, eles viram títulos públicos. Esses títulos públicos é que são os treasuries, ou seja, o cara que compra esses treasuries é o cara que vai dar dinheiro pro governo americano para que ele financie esses 2 trilhões dele em débitos, e em contrapartida esse cara vai ter a garantia de receber isso, ou seja, a Tether tem 120 bilhões de dólares que ela precisa receber do governo norte-americano. Se o governo norte-americano não pagar, Tether passa a não valer nada. Ou seja, o melhor ativo, não o melhor ativo, mas o ativo de maior volume, de maior liquidez, pode ser que do dia para a noite ele não valha nada. E não se enganem, muitos do dinheiro que está aqui em Bitcoin, ele transita por meio de Tether também. Podem ter certeza que muitas pessoas, muitos fundos que por algum momento recolhem os dinheiros do mercado, não é necessariamente eles liquidam esse dinheiro e ficam com ele em conta. Muitos deles podem deixar o dinheiro deles em Tether. Por isso esses 1 trilhão de dólares aqui. Então, é muito preocupante. O que a gente tá falando vem de encontro ao que vários analistas têm falado, mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Será que é isso mesmo? Será que não é? Bem, amigos, a gente vai terminando por aqui, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês a dúvida, explicado para vocês essa dinâmica de emissão de títulos também, tá? Espero que vocês tenham gostado. E, novamente, não é para tocar a trombeta do apocalipse, mas nós estamos em um nível, nós somos investidores e nós precisamos entender as coisas do mercado. E o mercado não é só comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. O gráfico fala muita coisa, mas o gráfico muitas vezes fala coisas atrasadas. E a gente muitas vezes antecipar ou até ficar alerta para determinadas situações é o melhor que a gente pode fazer para o nosso dinheiro e para o próprio mercado. Então, amigos, eu gostaria muito de agradecer por terem ficado até aqui. Gostaria que vocês dessem um like. No final desse vídeo eu vou indicar outros vídeos aí para que vocês possam ver. E é isso aí. Uma boa noite, muito obrigado e até a próxima.